Vencendo vem Jesus, sempre, sempre vencendo vem Jesus, né? Graça e paz. E graças a Deus, porque a vitória tem sido sempre de Jesus. Boa noite, queridos. Que a graça do Senhor possa superabundar em nossas vidas. Hoje é terça-feira, dia 17 de maio, e nós estamos aqui para, por mais um momento, estudarmos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no segundo livro dos Reis, no capítulo 19. Esse capítulo 19, ele fala que Ezequias ora na casa do Senhor. Depois, a partir do verso 20, ele diz que Isaías conforta Ezequias. E a partir do verso 35 até o final, Deus fere os assírios e livra Judá. 3 momentos neste capítulo 19. Vejamos aqui. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra a espada, o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. E ouviu ele dizer que Tiraca, rei de Cuxi, eis que há saído para te fazer guerra. Tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozã e a Arã e a Rezefe, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Ramate, o rei de Arpade, e do rei da cidade de Separfaim, de Rena e de Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor,
E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Às vezes nós passamos por afrontas e vemos o nosso Deus sendo afrontado pelas hostes infernais do inimigo. Estamos vivendo isso. Temos visto afrontas feitas a Jesus, como foi no Carnaval de 2020. Temos visto afrontas feitas a Deus, como pudemos ver neste ano. Temos visto afrontas feitas ao Deus vivo por aqueles que não o servem, não temem, debocham dele. Isso tem acontecido a todo instante no nosso Brasil, no mundo todo. Deus tem sido afrontado pelas hostes inimigas do Senhor, mas só o Senhor é Deus. E aqui nós vemos um momento muito interessante, quanto na oração de Ezequias, ele cita o que Senaqueribe fez contra Deus, e as palavras de Senaqueribe de que o Deus de Ezequias não poderia livrá-lo das suas mãos. E mostra como ele conquistou outros reinos. E Ezequias então diz: Tu és o Deus de todos os reinos, pois tu criaste toda a terra. Verdade. Tudo que existe no mundo contra Deus está sob o domínio de Deus. Deus pode desfazer na hora que ele quiser, porque foi ele quem criou tudo. E nós vimos aqui, quando começa o capítulo 19, Ezequias manda mensageiros à procura do profeta Isaías, pede que ele interceda a Deus pelo que está acontecendo. E a resposta de Isaías: não temas, Deus é contigo. Meu amigo, se você crê em Deus, se você serve a Deus, se você é obediente a Deus, não temas, porque Deus é contigo. Deus é conosco, queridos. Confiemos no nosso Deus. Ele é o único que pode nos dar livramento. Ele é o único que pode abençoar a nossa nação. Nenhum Deus deste mundo, feito por mãos humanas, pode defender o Brasil como o nosso Deus pode. Porque o Brasil foi criado pelo nosso Deus para que o nome dele seja aqui glorificado. Vejamos a segunda parte. A partir do verso 20, Isaías conforta a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou deles. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém
maneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçastes a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e contarei os seus altos cedros, e cortarei os seus altos cedros, e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi água estranha, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficarão pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes que se levante. Porém, o teu assentar e o teu sair e o teu entrar, eu o sei, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo. No ano seguinte, o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flechas alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Que palavra de conforto! Ezequias estava preocupado com as ameaças do rei da Síria. Ele ora ao Senhor e Deus lhe dá a resposta. Isaías, então, manda mensageiro a Ezequias, trazendo a palavra do Senhor. Quando você começa a ler esse momento da Bíblia, traz-se uma preocupação. Isaías está falando contra Ezequias, mas o título diz que Isaías conforta Ezequias. Isaías estava passando para Ezequias a palavra do Senhor contra o rei da Síria. Esse sim seria punido por Deus pelas coisas que ele fazia. E Deus manda então dizer ao rei da Síria: aqui você não entra, aqui é território sob minha proteção. Queridos, a nossa casa é um território sob proteção de Deus? A nossa vida tem sido uma vida sob a proteção de Deus? Você tem clamado ao Senhor por proteção para a sua vida? Se a sua vida está nas mãos de Deus, o inimigo não tem forças contra você.
E essa palavra de Isaías para Ezequias é uma palavra de Deus para nós, contra aqueles que se tornam nossos inimigos. O Senhor é o nosso Deus. Ele é aquele que pode nos sustentar. Ele é aquele que pode nos fortalecer. Ele é aquele que estende as mãos sobre nós e nos dá a proteção que precisamos. Confiemos em Deus. Deus é Deus. Vejamos agora a parte final deste capítulo, a partir do verso 35. Deus fere os assírios e livra Judá. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Não brinque com Deus. Não zombe de Deus. Não afronte a Deus. Porque Deus é Deus, forte e justo. Deus, Ele é Deus, pronto para guerrear as nossas batalhas. Deus é Deus. Ai daquele que tentar afrontar o nome de Deus. Ai daquele que tem afrontado o nome de Deus. Ai daqueles que assim o fizeram. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, que palavras abençoadoras para as nossas vidas. Ah, quantas vezes Ezequias ficou preocupado pelas ameaças que recebia. Ele busca o profeta, ele recebe a oração do profeta, o conselho do profeta, ele ora, ele clama e ele recebe o conforto do profeta, as promessas de Deus em favor da sua terra, do seu povo, contra o rei da Síria, Senaqueribe. Assim, ó Deus, nós entendemos que tu fazes conosco também nos dias atuais, que tu lutas as nossas lutas, que tu guerreias as nossas guerras, que tu nos defende, ó Deus, que o Senhor, só o Senhor, tem a força para nos defender contra os nossos inimigos, que são inimigos do Senhor, nos atacam porque querem atacar ao Senhor, nos afrontam porque querem afrontar ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo. Abençoa o teu povo, Senhor. E que essas palavras que hoje estudamos possam ficar marcadas nos nossos corações e servirem de fortalecimento para o nosso viver diário. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa as nossas famílias. Abençoa os nossos filhos, os nossos netos. Abençoa a nossa bisneta, ó Deus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo ali em Aré. Cada família, cada servo teu que está vivendo alguma dificuldade, quer de saúde, quer de perda de entes queridos, quer de contexto espiritual e físico, ó Deus, abençoa o teu povo. Fortaleça o teu povo, ó Deus. Abençoa a comunidade de Aré, Senhor. Cada família que ali reside, visita aquelas famílias e que elas entendam que o Senhor é o único Deus capaz de abençoar as vidas, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Continua conosco e que nós possamos
continuar trilhando os teus caminhos, ó Deus, na segurança do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E assim, queridos, estamos caminhando para o final de mais um momento com você no seu lar, estudando a palavra do Senhor. Que a graça e misericórdia do Senhor sejam com cada um de nós e que possamos andar sempre na presença e dependência do Senhor, confiados neste Deus único e verdadeiro, e que possamos buscá-lo sempre nas nossas angústias e nos nossos sofrimentos, sabedores de que Deus não nos desampara. E a força do Senhor é a nossa segurança. A todos uma boa noite, um descanso tranquilo, um sono reparador, e amanhã cedo estaremos de volta com a nossa devocional com você no seu lar. Que Deus a todos abençoe. Amém? Portanto, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja com você e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém?